Bom dia a todos. Bom, vamos continuar. Subindo os degraus da escada da alta magia. Alta magia, a antiga religião, a velha religião da deusa mãe, a primeira religião, a religião que deu origem a todas as religiões. A cultura ocidental subiu 3 desses degraus na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo está fundamentado nos 3 primeiros degraus da alta magia. E assim é visível que esses 3 degraus foram mal feitos, foram mal interpretados, mal utilizados, mal entendidos, mal compreendidos, não praticados. Se nós fôssemos avaliar a cultura ocidental seguindo esses critérios, os 3 critérios da Revolução Francesa, que nota você daria como professor? Liberdade, o critério liberdade. Vamos ver isso nas instituições da nossa cultura ocidental. Vamos ser mais local, do Brasil. Vamos ser mais local da sua cidade, vamos ser mais local da sua família, mais local de você. Liberdade, como é que é esquisito liberdade? O quesito igualdade, o quesito fraternidade. Então vamos lá, o 4º degrau. Hoje é o dia do 4º degrau. Olha que degrau interessante. A verdade. Vamos refletir sobre a verdade. Será que esse princípio, veja, cada degrau desse é um princípio, não é uma verdade, é diferente. Princípio é diferente de verdade. Princípio é diferente de verdade. Olha que princípio interessante. Verdade. Vamos assim entender um pouco mais da verdade e olhar para as nossas instituições, para as nossas religiões, para a nossa academia, para a nossa ciência, para a nossa família, para a nossa escola, para nossas relações de produção, para as nossas relações humanas, para as nossas instituições, para os nossos. E vamos ver como a verdade é exercida, é praticada.
ou como ela é negligenciada. Primeiro, a alta magia, eu já falei aqui, se pauta nos princípios herméticos. Nos princípios herméticos. São 7 princípios herméticos. Veja, e são 7 degraus da alta magia. Viu a conexão? Princípio da dualidade. Nós tudo que é pautada no princípio da dualidade está se fundamentando em algo bastante sólido e profundo. Então, minha reflexão sobre a verdade já se fundamenta na dualidade. Então a gente tem que olhar para a verdade e para a mentira. Como um binômio, como uma coisa só. Verdade e mentira é uma coisa só, como dia e noite, como quente e frio. A ausência de verdade é mentira. A mentira é a ausência da verdade. Onde a verdade não está, a mentira ocupa o espaço. Agora vamos separar a verdade. Eu acho que nós devemos separar no meu raciocínio, eu separei a verdade. Eu separei em verdade dos fatos e verdades existenciais. Vamos separar a verdade? Eu acho que assim tá bom. Verdade dos fatos. Aqui eu acho que está bem, o ensinamento dos mestres está mais nessa parte da verdade dos fatos. Da gente ser fiel aos fatos. Ser o mais fiel possível, porque 100% não vai ter, a não ser que foi filmado, aí é diferente. Aí pode ser, mesmo assim não dá para captar as emoções que cada um estava sentindo. Então assim, mas nós precisamos ser o mais fiel possível aos fatos. O mais fiel possível aos fatos. Diga sempre o mais próximo da verdade dos fatos. Principalmente se você estiver envolvido. Se você estiver envolvido, seja sincero. Eu senti isso, fiz isso. Então, foi errado, mas eu fiz. Seja fiel, sabe? Não tenha vergonha de ser fiel a um fato. Eu me vergonho disso, mas isso aí eu fiz. Na época eu não tinha nenhum entendimento, não tinha, sabe, das coisas, não sabia direito como é que funcionavam as coisas. Então assim, ser fiel. Talvez até mais consigo próprio do que com o outro, porque com o outro você participou de um fato.
você assistiu um fato. Um fato vergonhoso. O tempo passa, o tempo passa. As pessoas se modificam, inclusive essa pessoa se modificou. Ela não faz mais aquele ato que ela fez. Mas aí os dois têm um encontro lá no futuro. Os dois têm um encontro. E vamos dizer que esse fato tenha ofendido de alguma forma, né? Te ofendeu de alguma forma. Então lá no futuro, quando você for encontrar, sabe, aquela coisa mal resolvida fica dentro de você, você vai colocar pro outro. Aí pode ser que o outro não percebeu que ele ofendeu tanto, mas ele precisa ouvir do outro a versão dele, a versão dos fatos. A verdade, no meu ponto de vista, ela tem que ser dialética. Nós vamos ter o último degrau é a dialética. A verdade, ela precisa ser dialética. Então, se tem um fato, tem duas pessoas envolvidas, tem duas visões diferentes. Essas duas visões precisam se encontrar. Um precisa falar para o outro, tá? Um precisa falar para o outro a sua versão dos fatos. Porque aí talvez o outro entenda algum comportamento, alguma atitude. Aí vem, né? Então, tese, antítese, do encontro da tese com a antítese vai sair uma síntese. Com certeza vai sair uma síntese. Se realmente os dois forem verdadeiros, tá? Eu fiz isso porque eu estava sentindo isso, vai rasgar o peito. Não é ser fingido como a maior parte da nossa sociedade é. É abrir a sua alma e falar o seu inimigo tudo que você, por que você tomou aquela atitude. E o outro fala também, sabe? E aí vem o entendimento, sabe? Talvez um entenda os motivos do outro. Porque na hora foi só explosão, na hora do acontecimento foi só explosão. Então essa aí é a verdade dos fatos. A verdade dos fatos, tá, é que nós devemos nos aproximar dessa verdade. Como diz meu amigo traficante, o homem que está com a verdade não precisa ter medo de nada. Se ele está com a verdade, para quê? A verdade dos fatos está a favor dele. Não tem do que temer. A verdade é uma segurança. Você andar na verdade não tem segurança maior. Não tem segurança maior. Ninguém te pega de calça curtas, ninguém te pega. Eu já tive abordagem policial truculenta, tá? De ficar uma hora na sala do agente policial, tá? Com um policial armado, tá? Eu sentado numa cadeira com quatro policiais. Pedi um copo para beber água, bebi uma água.
sabe? Respirei fundo, falei aí, tô sem documentos, tá? Saí para dar uma caminhada, tô sem documentos, tá? Mas eu sei o número do meu RG, tá? Eu sei o número do meu CPF. Você pode entrar no site aí, ver que eu sou funcionário público. Você pode entrar no meu currículo Lattes, eu sou pesquisador. A verdade é uma segurança. Tem uma historinha, eu tô tentando lembrar, eu vou ficar devendo para vocês uma história, tá? Do poder dos princípios, o poder dos princípios. Vamos então para outra verdade agora, as verdades existenciais filosóficas, tá? As verdades maiores, as verdades maiores. Vamos lá. Os grandes mestres todos falaram dessa verdade maior. Cada um traz uma verdade e funda um movimento, funda uma religião em cima daquela verdade. Como eu entendi essas verdades existenciais? Quando foi me outorgado o título de livre pensador, foi-me dito o seguinte: para você ser um livre pensador, você não deve se apegar a nenhuma verdade. No momento que você se apegar a uma verdade, você deixa de ser livre pensador. Aquelas palavras soaram profundas na minha alma. E mais, a verdade é relativa. Não existe verdade absoluta. A verdade é relativa e transitória. Foi botada uma espada na minha cabeça. Para me fazer o seguinte juramento: a verdade é transitória. E a única postura do livre pensador é ser um buscador de uma verdade maior. Mas sabendo que nunca vai encontrá-la. Nunca vai encontrar. A verdade absoluta é imensurável. É imensurável. Não cabe a nós humanos. Um entendimento absoluto de todo o universo não cabe a nós. A única coisa que nós podemos fazer é tatear.
todas as explicações, todas as verdades são abstrações dessa totalidade. Tem abstrações que ajudam e tem outras que não ajudam. Tudo abstrações. Alegorias. Alegorias, simples alegorias. Representações, tentativas de explicar o inexplicável. O incognoscível é incognoscível. O universo é incognoscível. Então, o quarto degrau da alta magia é esse entendimento da verdade. A verdade dialética, a tese precisa encontrar uma antítese para daí sair uma síntese. Essa síntese é uma verdade provisória, porque a qualquer instante ela pode encontrar uma outra antítese, tá? E aí fazer uma nova síntese. E aí essa verdade, nesse processo infinito, ela vai se refinando, essa verdade vai se refinando. Mas mesmo essa verdade muito refinada, não se apegue a ela. Veja, Pitágoras se apegou a uma verdade e o conhecimento não avançou por conta do apego dele à verdade. Ele achava que todos os números inteiros poderiam representar todas as medidas. Então ele tinha isso como verdade. E aí ele não admitia que poderia existir números que não fossem representados na forma de fração. Então o apego dele é essa verdade. Estagnou a evolução do conhecimento. Então aquilo foi uma, não se apegue a nenhuma verdade. Se apegue a princípios, porque princípios é o seguinte, você segue e tem resultados. Você não segue, tem resultado. Você segue os princípios, tem resultado X. Você não segue, tem resultado Y oposto. Princípio é bom por isso. Princípio dá para praticar. E outra coisa, siga princípios e não personalidades. Não siga personalidades. Siga princípios. Tudo vira prático. O que não dá para praticar, para que eu vou? Isso não dá para praticar. Eu já falei aqui. Andar sobre as águas. Não dá para praticar. Ou você pode praticar
não tem resultado, vê que não vai dar resultado aquela prática. Então, esse ensinamento de Jesus não me interessa. Agora, devemos condenar o pecado e não o pecador. Porra, isso aí, ninguém trouxe esse ensinamento. Princípios e não personalidades. Não importa. A gente aprende coisas com mendigos. Eu que tenho, na minha pesquisa etnográfica, eu já contei aqui, minha série toda do Lúcifer é exatamente isso. Os aprendizados que eu fiz com as pessoas que estão na escuridão, traficantes, estelionatários, ladrões, bandidos, prostitutas, cafetões, sultões, cafetinas, donos de bordéis, funcionários de motéis. Então é isso o entendimento maior da antiga religião sobre a verdade. Tá bom? Então tá, vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar. Mais 2 degraus e nós encerramos. Então, a escada, os 7 degraus da escada da alta magia.